Olá, vamos voltando, já que da primeira vez a internet não nos deixou. Nossa terceira live de 21 e vamos tentar novamente. Carol, vai me avisando aí se travar, tá? Vão me falando aí qualquer coisa, mas vamos tentar novamente. Tema de hoje, competitividade feminina. Um tema às vezes complicado de falar, né? No outro comecinho da live a gente estava falando de um tema que às vezes nos causa um pouco de desconforto, mas é um tema que precisa ser falado, né? Porque nem sempre é fácil essa competitividade entre as mulheres, certo? A competitividade entre as mulheres eu coloco como sendo um pouco diferente da competitividade entre os homens, tá? Muitas vezes nós, mulheres, temos essa competitividade e ela nos coloca em situações de desconforto, tá? Ou nos vitimizamos por ser, fulana conseguiu, eu não consigo, ai, que dó de mim, tá? Então nos colocamos como vítimas, como as únicas que nunca conseguem, as únicas que não têm valor, e isso tudo causa um desconforto, tá? Diferente dos homens, muitas vezes essa competitividade entre os homens, eu falo que é o álcool ali que faltava para o fogo acender realmente e ele ir atrás dos próprios sonhos, tá? Diferente da mulher, que muitas vezes a competitividade entre as mulheres acaba travando essa mulher, tá? Em vez de ser um combustível para ela ir realmente e conquistar o que ela quiser, certo? E muitas de nós podemos pensar o seguinte: eu não julgo, ou a minha competitividade ela é muito saudável, ela não me causa nenhum desconforto. Que bom, realmente, existe uma competitividade que ela é muito saudável, que ela realmente nos impulsiona a ir atrás das coisas, tá? Mas eu te digo a olhar novamente para você, a olhar novamente com bons olhos e aceitar, tá? Se existe essa competitividade dentro de você que te causa uma dor. Porque no fundo, só tá prejudicando a você mesma, tá? Eu falo por mim, porque muitas vezes, eu não julgo, e realmente assim, competitiva eu não sou. Mas, porém, a competitividade, ela tem um outro lado, que é o do julgamento, certo? E aí eu me colocava muito numa situação de vítima, do tipo, fulana de tal tá viajando porque ela conseguiu, mas eu não consigo. Eu não tenho dinheiro, porque tudo pra mim é mais difícil. E aí eu me coloco nessa situação de vítima. Então, essa minha competitividade, que vira um julgamento, me causa uma dor, me causa uma paralisação. E não é um combustível para que, fulano tá lá, eu também vou, eu também consigo, eu também quero, e eu vou fazer tudo para estar lá. Então, temos que saber diferenciar qual é o nosso tipo de competitividade, qual é o nosso tipo de julgamento. Certo? Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se você entra no Instagram ou em qualquer rede social e você vê uma amiga, ou a tua irmã, ou o teu chefe, ou até uma famosa, numa viagem, por exemplo, no exterior, e ela está assim, você olha para ela, você vê que ela está radiante, que ela está linda, em lugares maravilhosos, super feliz, tá? Qual é a tua primeira reação? Primeira reação que legal que a minha amiga tá fazendo essa viagem, eu fico muito feliz por ela merece muito. Mas eu sei que eu nunca vou conseguir fazer essa viagem. Não, é muito cara e eu nunca vou ter o valor para fazer uma viagem dessa. Essa é a tua primeira reação? Ou a tua reação nossa, que legal que a minha amiga tá fazendo essa viagem, ela merece muito.
E ano que vem eu vou fazer essa viagem com ela, ou eu vou fazer essa viagem também, porque eu mereço também. Essa é a tua reação? Ou a tua reação é: não, a fulana só tá fazendo essa viagem porque ela é rica, que o pai dela deu as passagens e aí pra ela tudo é muito fácil. Ou, não, porque o marido dela é médico e eles são muito ricos e aí é por isso que ela tá fazendo essa viagem. Quero ver se ela ia conseguir fazer essa viagem vivendo a minha vida. Ou seja, qual que é o teu posicionamento? Seja sincera com você mesma. Por quê? Por muito tempo na minha vida, a minha primeira reação a olhar fotos, a ver vídeos, as pessoas contando de viagens, de sucesso, de empreendimentos, a minha primeira reação era: como que ela conseguiu? O pai dela é rico? Não, o pai dela não é rico. Ela casou com alguém rico? Não. Mas o que ela fez pra ela conseguir, hein? Eu tava o tempo todo julgando. O tempo todo julgando, tá? E aí, quando a gente vai se autoconhecendo e se percebendo, eu me percebia muito nesse julgamento, principalmente com outras mulheres, tá? Diferente se eu olhasse uma foto de algum homem em algum carro de luxo ou alguma coisa, eu não tinha o mesmo julgamento, tá? Mas se eu visse uma mulher, eu tinha. Então a gente vai se autoconhecendo, vai se percebendo, e aí eu parava de julgar, tá? Eu parei de pensar que talvez ela foi porque pra ela tudo é mais fácil, porque ela é rica ou porque o marido dela é rico. Eu parei com isso. Só que qual foi a minha segunda reação? É me vitimizar. Não, ela consegue, porque, nossa, realmente, ela é muito lutadora, ela conquista as coisas, ela vai atrás. Mas eu nunca vou conseguir, porque eu nunca vou ter esse dinheiro, eu não tenho capacidade, e aí eu me vitimizava, tá? Melhorei, porque parou um pouco o meu julgamento, mas ao mesmo tempo eu tava me colocando, me julgando incapaz, me julgando não merecedora. Ou seja, a minha competitividade deu uma melhorada, mas não me ajudava em nada. Não era um combustível para eu ir atrás daquilo que eu estava vendo, daquilo que eu estava querendo, tá? E de onde vem essa competitividade, tá? Entre as mulheres. O porquê que a gente se julga tanto? Por que eu julgo tanto a fulana de que tudo pra ela é mais fácil? Porque pra mim é muito difícil. Porque se essas pessoas vivessem a minha vida, eles iam saber o quão difícil é. Por que a gente tá o tempo todo se comparando, se julgando, tá? Bert Hellinger, né, nas constelações, ele fala que a competitividade entre as mulheres, ela surge em nós na relação com a nossa mãe. E por quê? Porque nós, mulheres, desde o momento que nós nascemos, a gente compete o mesmo homem com a nossa mãe. Certo? Por quê? Nós temos uma figura de homem dentro de casa, né? Nas nossas células, no nosso DNA, existe esse homem, que é o meu pai, por exemplo. Só que o meu pai é o marido da minha mãe. E esse homem, ele precisa se dividir entre filho e esposa, entre a filha e a esposa. Então, eu e mamãe estamos competindo papai, tá? E quanto mais a criança, né, essa menina vai crescendo, mais isso fica acentuado, tá? Por quê? A mamãe também precisa da atenção do papai. Por quê? Porque o casal veio antes de eu nascer, antes da criança nascer. Só que eu, como filha, eu quero a atenção do meu pai, eu quero que ele fique comigo, eu quero que ele cuide de mim, certo? E ali começa a competitividade entre essas duas mulheres, entre a filha e a mãe, tá?
essa competitividade, ela pode ser muito saudável. Como eu falei, existe a competitividade saudável que gera o combustível, tá? Onde essa relação pai, mãe e filha é uma relação saudável, há troca, todo mundo ganha, é um ganha-ganha para todos, certo? Quando que essa competitividade vai me causar uma dor, vai me causar um sofrimento? Quando essa competitividade, quando essa relação entre os três, entre o pai, a mãe e a filha, em alguns casos até tem uma irmã, né, tem uma outra mulher, quando essas relações, elas não são saudáveis, tá? Ou o pai não está presente de alguma forma, né? Ou trabalha demais, ou realmente a filha é cuidada só pela mãe, então ela não tem aquela imagem de homem, ou a imagem de homem é uma imagem ruim, porque é a imagem que a mãe tem e passou para ela. Então, quando essas relações não são saudáveis, e aí começa, quem que vai conquistar o homem primeiro? Então, se eu não tenho uma figura de homem em casa, porque aconteceu alguma coisa e meu pai não esteve presente, eu tenho uma imagem de masculino que foi minha mãe que me passou, certo? Ou o vô, e aí eu continuei disputando a atenção do vô com a minha mãe, ou de um tio. A competitividade, ela sempre existe, tá? E aí, para as que são mães e mães de meninas, temos que cuidar para que sim, ela entenda que o pai e a mãe vieram antes, mas que sim, o pai também está disponível para ela. Para que ela não vá para a vida sempre achando que ela tem que competir o homem com alguém, tá? Por quê? Porque o sucesso, segundo Bert, os nossos primeiros sucessos na vida, eles acontecem com a nossa mãe, tá? Quais são eles? É o sucesso do nascimento e é o sucesso da alimentação, tá? E é um sucesso que a gente só consegue porque nós temos a nossa mãe. Então, é um sucesso que a gente tem juntas, tá? Nós nascemos, já é um sucesso, certo? Nós fomos alimentados, já é outro sucesso. Independente se é leite no peito, leite na mamadeira, não é disso, tá? Se hoje estamos aqui é porque alguém nos alimentou. Se hoje nós estamos aqui é porque teve a nossa mãe que nos pariu. Então houve os sucessos. E esses sucessos eu dependi da nossa mãe. Então, se lá no exemplo que eu dei, se eu vejo uma foto de uma amiga ou de quem quer que seja e eu julgo, ou eu me vitimizo, tá? Ou eu falo qualquer coisa que não seja construtiva, e assim, gente, não precisa nem falar verbalmente, tá? O pensamento já é um julgamento, tá? O teu pensamento pode te travar, o teu pensamento pode te causar a dor, certo? Se a minha reação é o julgamento, é uma coisa não saudável, é porque a minha relação com a minha mãe não está saudável, certo? E aí eu trago uma outra coisa. Se hoje você é uma dessas mulheres que foi pra vida, é bem sucedida, ou saiu lá de uma dificuldade imensa e cresceu e conquistou, e hoje é você que está viajando, hoje é você que está fazendo as coisas e está se incomodando, né? Porque daí a gente sente uma amiga julgando, ou um parente falando, uma prima, ou até mesmo a mãe, a irmã falando, porque agora ela tem dinheiro, ela tá metida, tá? É porque a relação dessas mulheres que estão te julgando não estão saudáveis com a mãe delas, certo? Então, assim, se você percebe um julgamento pra ti de alguma outra mulher em alguma área da tua vida, você mentaliza que assim, vá ter uma boa relação com a sua mãe. Por quê? Porque daí também você não pega a dor dela. No momento que ela te julga ou no momento que alguém fala alguma coisa pra ti,
Se você está bem com a sua mãe, com o seu sucesso, com as suas coisas, o que vem de fora não te incomoda, tá? Então, se alguém falou alguma coisa e aquilo te incomodou muito, mexeu na tua ferida, é porque talvez ainda a relação com a tua mãe não está 100%. Olha para isso. Mas, se não te machucou, você só mentaliza para essa pessoa. Vai resolver com a sua mãe. Exatamente, Carol. Vai resolver com a sua mãe. Por quê? Porque daí você não pega a dor dela. Por quê? Porque a dor é só dela. É dela com a mãe dela. Não tem nada a ver contigo. Então, aquilo não te atinge. Aquilo não te incomoda. Tá? para as que ainda julgam, tá? E, novamente, é um exercício diário, tá? Que a gente comenta que primeiro a gente verbalizava, né? Vou dar o meu exemplo. Eu falo muito sozinha, tá? Então, se eu percebo que ninguém tá me ouvindo, na hora eu verbalizo. O meu julgamento é, porque o marido dela é médico. Por isso que ela conseguiu, por isso que a vida dela é fácil. Hoje eu já me policio e não verbalizo mais. Opa, já é um avanço, né? Mas eu ainda penso. Então agora o meu cuidado são com os meus pensamentos, porque pensamento também é julgamento, pensamento também me trava, porque daí se eu me coloco na vítima, aquilo vai me travar. Porque meu pensamento, o meu cérebro está mandando um comando pro meu corpo de que eu não sou capaz. De que eu não sou capaz, de que eu não consigo. E aí realmente você não vai conseguir. E aí realmente eu não vou conseguir. Então no momento como a Carol falou assim, vai resolver com a sua mãe, ou eu mesmo me policio e vou resolver as minhas coisas com a minha mãe, eu me blindo. Me blindo de coisas que vêm de fora, dessa negatividade, que não me atinge mais, porque eu sei que é um problema dela com a mãe dela. E eu vou cuidar da minha relação com a minha mãe, certo? Então, é se policiar. Exatamente, Carol, autorresponsabilidade. Por quê? É difícil? Claro que é, gente. Pra gente assumir pra gente mesmo que eu tô julgando, nem sempre é fácil. Nem sempre é tão simples, certo? Talvez nos causa dor. Talvez vai me causar dor eu ter que olhar pra minha mãe. Eu tenho que aceitar a minha mãe. Por quê? Porque no momento que eu aceito a minha mãe, exatamente como ela é, exatamente da maneira que foi a vida dela, da maneira que foi a minha vida no momento que eu estava com ela, eu aceito isso, eu aceito a vida das outras pessoas da maneira que são. Então, se a pessoa está fazendo uma viagem no exterior, maravilha, ela conseguiu. De que jeito? Não importa. O problema é dela, não é teu. Então eu paro de julgar. Por quê? Porque eu parei de julgar a minha mãe. Porque eu parei de achar que ela é uma coitada, ou achar que ela sempre estava errada, ou achar que a vida foi injusta com ela e que a vida é injusta comigo e me vitimizando, certo? Parei de julgar a mamãe, parei de julgar os outros, certo? Principalmente na questão do sucesso. Por que o sucesso do outro me incomoda tanto, certo? Porque não olhamos para os sucessos da mamãe, certo? Hoje eu vou contar uma história, a gente fala, não, eu não julgo, né? Eu já melhorei, já não faço mais isso, já me conheço e tudo mais, certo? Maravilhoso. Que bom. Mas eu vou te contar uma história bem simples. E aí você pensa se realmente você não julga mais, certo? A história é uma história verídica, né? Não vou dar nomes porque não importa. Não é uma história minha, mas é uma história que eu conheço bem de perto, tá? É uma história de uma mulher, certo? Que ela seguiu a carreira do pai. Então, ela assumiu a empresa do pai, certo? Ela se formou, enfim. E, consequentemente, como ela já estava na mesma carreira do pai, como ela já estava
formada e já trabalhando com um pai, ela herdou aquilo, certo? E ela é de uma família de muitas mulheres. Muitas. Então tem muitas tias, muitas primas, irmãs e tudo mais. E no momento que ela herdou, claro, a vida dela mudou. Ela pulou de um patamar ali de estudante para um patamar de dono de empresa, tá? Ela teve um sucesso. Ela herdou pronto. Olha que maravilha. Qual é o teu primeiro pensamento? Não, para ela é fácil, ela herdou pronto. Olha, que coisa mais fácil. Quem dera eu ter dado tudo pronto, né? E houve esse julgamento. Houve esse julgamento mesmo dentro da família dessa mulher, né? Exatamente esse julgamento de que a minha vida tá ruim, mas é porque a minha vida é muito difícil mesmo. Eu não herdo as coisas fáceis como fulana, porque a vida dela é fácil, né? A vida dela é mais tranquila, porque ela já subiu direto a escada do sucesso. Eu não, eu tenho que ficar aqui me matando para trabalhar. Houve esse julgamento. E a gente faz esse julgamento muitas vezes com coisas muito simples, como essa história. Ninguém tinha nada a ver com a história dela. Ninguém tinha nada a ver com o dinheiro dela, com a empresa do pai dela, não tinha nada a ver com isso. Mas a gente julga. A gente julga por quê? Para se conformar e nos colocar numa posição de vítima da nossa vida não tá do jeito que a gente quer. E aí eu arrumo uma desculpa de que a vida dela tá muito melhor que a minha, porque pra ela é fácil. E aí eu fico aqui na minha vitimização, tá? Só que, conhecendo essa mulher, aquele momento houve o julgamento, quando ela herdou tudo isso e por muitos anos ela foi julgada, né? De que a vida dela realmente foi fácil. Só que ninguém perguntou pra ela qual é o peso que ela carrega de ter dado tudo isso. Isso ninguém perguntou pra ela. Por quê? Ninguém queria saber. Ninguém queria saber que a vida dela, mesmo herdando tudo pronto, também não era tão fácil. Também não era tão simples. E não é porque ela tinha herdado e tinha conseguido as coisas prontas do pai que a vida dela não tinha problemas. A diferença é que ela nunca se vitimizou. Ela continuou. Por quê? Porque havia o peso. Havia o peso. Qual era o peso dela? Qual era o peso dela? É o peso da expectativa. Vocês imaginem vocês herdarem uma empresa pronta, rodando, ganhando dinheiro, os clientes fixos, e você pega isso. No momento que eu pego, qualquer coisa de ruim que acontecer, vai ser culpa minha. Por quê? Porque os outros julgam também, certo? Porque qualquer coisa de bom que acontecer, todo mundo vai falar, não, é porque isso aí é empresa sólida. Isso aí já tá tudo pronto, ela fica ali só fazendo uma coisa ou outra, porque isso aí já roda sozinho. Aí ela não leva os louros de qualquer coisa boa que acontecer. Mas se acontecer qualquer coisa de ruim, se perder dinheiro, se os clientes sumirem, se a qualidade do serviço diminuir, qualquer coisa que acontecer, vai ser culpa dessa mulher. Vai ser culpa dela, porque daí não, foi só o pai dela sair que a coisa desandou. Foi só ela entrar, nossa, já deu tudo errado. Então ela carregava esse peso. E é muita responsabilidade. Porque existe a expectativa do pai, óbvio. Existe a expectativa da sociedade como um todo. Existe a expectativa dela mesma. Em que aquilo dê certo, em que ela não destrua um patrimônio do pai, um patrimônio da família. Só que ninguém perguntou isso. Ninguém perguntou. Ela só foi. Ela foi e ela nunca se vitimizou. E hoje ela tem tudo que tem. Por quê? Porque muitas de nós ainda nos vitimizamos, ainda julgamos.
mas nunca perguntamos para aquelas que a gente julga como é realmente a vida delas, né? Muitas vezes elas só querem um incentivo, só querem uma palavra amiga, só querem um abraço. E nós aqui, no nosso julgamento, na nossa competitividade, na nossa vitimização, não vamos lá perguntar se ela tá bem, ou não ficamos felizes com toda a conquista dela, independente como foi, de que maneira foi, da onde veio. Ficamos aqui no nosso, julgando, nos vitimizando e parando a nossa vida. Então, se você se encontra, seja sincera com você mesma, se você se encontra nessa posição de vítima, ou achando que a vida dos outros é mais fácil, a vida da fulana, a vida da vizinha é muito mais fácil, porque alguém ajudou ou porque alguma coisa foi muito mais fácil para ela do que para ti, você precisa rever a sua relação com a sua mãe, tá? Ir a fundo, aceitar a sua mãe como ela é, do jeito que ela é. Ela fez o melhor que ela podia, da maneira que ela podia, naquele momento, tá? Se você tem aí 30, 40, 20 anos, pensa daqui 20 anos como teu filho vai te julgar. Ele vai te julgar, porque hoje, o conhecimento que eu tenho hoje com 35 é um. Quando eu tiver meus 50, 60, será outro. Mas hoje eu estou fazendo o meu melhor. Então vá, não julga a tua mãe, ela fez o melhor que ela pôde, da maneira que ela sabia. Para quê? Para que você não julgue uma outra mulher. Para que você não se vitimize e tua vida pare, tá? Porque a vitimização para a vida em todos os sentidos, tá? Então, e se você é essa mulher que tá galgando o teu sucesso, que você tá aí, herdou alguma coisa que seja, e você sente esse julgamento de outras mulheres, mentalmente você pensa, vai resolver a tua questão com a tua mãe. Porque sim, ela tem, tá? E aí você não pega essa dor dela, esse julgamento que também pode te paralisar, certo? Então pensem, sejam sinceras. Eu falo que também é uma coisa diária, né? O tomar a mãe é diário e o se policiar, né? Essa autorresponsabilidade que a gente tem com nós mesmos. E estou julgando. Se eu julguei, por que eu julguei? O que ainda tenho que resolver em mim para que eu não julgue mais a outra mulher, certo? Alguém tem alguma dúvida? É um tema às vezes mais pesado, tanto que a primeira live travou. Mas são coisas que a gente precisa se olhar, tá? E no momento que eu me olho, que eu percebo isso em mim, seja sincera comigo mesmo, a vida tende a fluir, tá? A vida para de eu ficar me comparando com outras, com outros, com a vida do outro, e olho mais pro meu, que é o que importa. Que ninguém vai viver a minha vida, independente como ela for, certo? Meninas, agradeço quem esteve aí ao vivo. Exatamente, Carol, são coisas muito simples, mas que fazem diferença. E às vezes a gente não quer olhar porque dói. Mas dói porque a gente precisa olhar lá para a relação com a nossa mãe, tá? E sim, a gente julga, já é uma coisa interna nossa, de sociedade, de pessoas, de seres humanos, que a gente fica se comparando um com o outro o tempo todo, né? E a gente precisa mudar um pouco isso. A gente precisa olhar para o outro com mais amor e olhar para nós mesmos com mais amor, certo? Meninas, gratidão também, muito obrigada e até a próxima segunda-feira. Beijo, obrigada!